Diretor-geral Odair, aos diretores aqui presentes na sessão, aos colegas aqui da Gergs e aos convidados que se fazem presentes, tanto representando a Corsã quanto a Prefeitura de Santa Maria, a Coprel. Iniciamos agora com o roteiro da reunião ordinária número 26, 2020, e comunico que, caso ocorra alguma falha de conexão na internet dos conselheiros, a sessão ficará suspensa por até 30 minutos. Hoje não tem acontecido, mas é bom sempre uma precaução. O primeiro item de nossa pauta é a apreciação das minutas. Temos hoje a minuta da ata número 25 para aprovação. Conselheiro Majão? Aprovada. Conselheiro Kleber? Aprovado. Ok, aprovada então a ata de número 25, 2020. Podemos passar para as matérias. Matéria item 2.1, processo 000-799-3900/191, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 020/2019, emitido pelo município de Santa Maria. Relator, conselheiro Luiz Henrique Magion, para quem eu passo a palavra. Por favor, Henrique. Bom dia, senhores conselheiros, diretores, colegas e convidados do relatório. Trato o presente expediente de recurso ao auto de infração número 20 de 2019, emitido em 31 de maio de 2019 pelo município de Santa Maria, para a Corsã, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, em decorrência de não terem sido adotadas ações suficientes para solucionar integralmente os problemas apresentados na rua Dom Atalício T. Pitã, bairro Lourense. A penalidade de multa foi estabelecida no valor de R$ 76.656,24. O município de Santa Maria notificou a Corsã em 11 de dezembro de 2018, através do termo de notificação número 26/2018, para que a mesma reparasse, num prazo de 30 dias, a pavimentação da rua Atacílio Pitã, pois a mesma não apresentava boas condições, conforme relatório de fiscalização 57/2018. Conforme o relatório de fiscalização 69/2019, ficou constatado que as ações adotadas pela companhia não foram suficientes para solucionar os problemas apontados anteriormente. Desta forma, em 24 de abril, foi lavrado o auto de infração 3/2019, retificado, com a penalidade de advertência, sendo o mesmo recebido pela Corsã em 30 de abril. Neste mesmo dia, a Corsã apresentou manifestação informando que faria as correções solicitadas no termo de notificação 26/2018, dentro do prazo contratual, e que já haviam tomado medidas administrativas junto à contratada que executou a referida obra para que a mesma faça as devidas correções. Em 31 de maio, o município de Santa Maria autuou a Corsã com uma penalidade de multa no valor de R$ 76.656,24, conforme auto de infração número 20/2019, em decorrência de não terem sido adotadas ações suficientes para solucionar os problemas apresentados na rua Atacílio Pitã, de acordo com o constatado no relatório de fiscalização 184/2019. Esta autuação foi recebida pela companhia no mesmo dia. Em 14 de junho, a Corsã apresentou tempestivamente seu recurso ao auto de infração, alegando que o auto de infração foi lavrado sem respeitar o prazo previsto para a regularização das ocorrências e apresentação de defesa, conforme consta no artigo 6º do anexo 3 do contrato de programa. B.
O auto de infração não foi entregue ao representante legal da autuada ou ao seu procurador habilitado, sendo descumprido o artigo 9º do parágrafo único do anexo 3 do contrato de programa. C. A obra objeto de autuação já havia sido objeto de indenização concernente ao passivo relacionado às intervenções realizadas pela Corsã, cuja recomposição do pavimento havia sido irregular, conforme inciso 49 da cláusula 26 do contrato. D. Havia, logo após as intervenções, apresentava boas condições de trafegabilidade, sem desníveis, depressões ou falta de selamento de juntas, bem como os postos de visitas estavam adequadamente assentados. Mas devido à capacidade de suporte do solo, ineficiência de drenagem pluvial, ainda que todas as técnicas de engenharia fossem tomadas, as valas por onde passaram as redes e ramais cloacais acabaram cedendo. E, previamente às obras da Corsã, o asfalto possuía qualidade questionável, com várias intervenções antigas, vários buracos, ondulações, trincas, fissuras e outros defeitos se apresentavam presentes. F. Sempre que há uma intervenção em uma rua asfaltada e posteriormente uma repavimentação é realizada, esta nunca ficará exatamente igual ao pavimento original por questões técnicas, de especificação de materiais, de tempo de vida do pavimento anterior. G. Após a data da notificação, houve um longo período extremamente chuvoso que impediu a realização do serviço pela empresa, que mostrou-se disposta a executar o serviço quando o clima estivesse favorável. H. A penalidade aplicada não foi proporcional à gravidade da infração, sendo aplicado o percentual máximo sobre o valor arrecadado nos últimos 12 meses anteriores à notificação. I. Que a penalidade prevista na cláusula 34.2 é a que deveria ser aplicada. J. A dosimetria deveria ser revista, pois a intervenção da Corsã foi em uma área de menos de 10% da rua, e somente 20% do total executado foi considerado defeituoso. K. O valor da multa é demasiado exagerado, pois o custo aproximadamente de repavimentação de toda a área que sofreu intervenção pela Corsã seria de aproximadamente R$ 112.500. L. Que a Agergs, em caso semelhante, proveu o recurso da Corsã em multa aplicada pelo município de Santa Rosa, reduzindo o valor da multa em 50%. As manifestações da Corsã não foram acatadas pelo município de Santa Maria, que se manifestou como segue. A. Não foram respondidos os ofícios que solicitavam mais prazo para execução dos serviços, pois não há previsão contratual para tanto. B. A notificação foi entregue à pessoa indicada pela Corsã na unidade de gerenciamento de contrato de programa, exclusiva para tratativas do contrato de programa com o município de Santa Maria. Não há qualquer nulidade, pois a Corsã apresentou defesa em tempo correto. C. Não cabe a alegação de que não houve condições da companhia se defender em decorrência do problema não ter sido pormenorizado, pois as péssimas condições do pavimento foram amplamente retratadas em relatórios, vistorias e fotos. D. Ambas as partes sabem que a rua em questão não está abrangida nos casos indenizados pela cláusula 26ª, inciso 49, tendo inclusive a companhia concordado com tal afirmação, uma vez que, desde setembro de 2018, vem se explicando pelas péssimas condições da rua e incluiu a mesma em um programa de repavimentação entregue no município em setembro de 2018,
Esta rua nunca foi recebida pelo município no passado, tanto é assim que a Corsã está tentando entregá-la e o município se recusou a recebê-la. E não se justifica a tentativa da companhia tornar eternos os transtornos causados nos serviços de repavimentação, somente porque não pretende aplicar as melhores técnicas ou desembolsar mais recursos financeiros. F. Os critérios de aceitação utilizados para receber ou não uma pavimentação são os mesmos utilizados por outros órgãos públicos, como o DENIT, por exemplo. A Corsã não apresenta comprovação de que segue rigorosamente as normas técnicas. Em momento algum foram apresentados os ensaios de controle tecnológico dos materiais utilizados, da compactação das camadas, da temperatura da massa asfáltica, nem de deflexões do pavimento. G. A dosimetria não foi no patamar máximo conforme alegado. Houve fatores que minimizaram a multa. Se fosse adotado o percentual máximo, a multa seria de R$ 2.839.120. Quanto à alegação de que a mesma foi desproporcional, tal argumento não pode prosperar, pois os parâmetros de proporcionalidade foram fixados no contrato e, em momento algum, no custo de uma nova via. H. Quanto à aplicação da cláusula 34 do inciso 2º e não do anexo 3º, que trata das penalidades, num primeiro momento, para quem não participou ativamente das tratativas que culminaram da redação final do contrato de programa, pode parecer que existe dualidade entre as mesmas. Todavia, as cláusulas devem ser analisadas enquanto inseridas num contexto global de coexistência e validade entre si, cujo objetivo é a aplicação de penalidade. Ambas são válidas e eficazes, e têm em si a vontade entre as partes, sendo ambas exigíveis e aplicáveis. Não cabe às partes decidir de acordo com seus interesses quando aplicar uma ou outra. Somente, aparentemente, tratam da mesma coisa, pois as duas tratam de penalidades, mas em fases, momentos e circunstâncias contratuais distintas. A cláusula 34 e seus incisos referem-se expressamente ao descumprimento de obrigações contratuais definidos em regulamento próprio, o qual, importa salientar, ainda não foi contratualizado entre as partes. Poderia ser um futuro caderno de encargos para obras com obrigações diretas, o que, aliás, deve ser feito no futuro. Poderia ser por obrigações do aditivo previsto no contrato e ainda não perfectibilizado entre as partes, referente à limpeza dos fossos, das fossas, previsto na cláusula 5ª, subcláusula 2ª, inciso 2º, etc. Já o anexo 3º, anexo 3, que trata das penalidades de forma expressa e cristalina, menciona expressamente, nos considerandos, a adequação à cláusula 34, deixando claro não se tratar dos mesmos casos, e ainda, para não pairar dúvidas, no artigo 2º do referido anexo, fica claro que para as penalidades previstas contratualmente, nos casos em que não haja outra penalidade expressamente prevista, aplicar-se-á as previstas no anexo. Assim, o contrato prevê em seu corpo a obrigação da Corsã de entregar os pavimentos de forma aceitável, com critérios objetivos, como procedemos nas vistorias. Conclui-se ainda que o referido contrato não prevê penalidade expressa para o descumprimento desta obrigação. Partindo-se destas premissas, não há outra solução que não o entendimento de que, no caso de descumprimento de obrigação pela Corsã referente à pavimentação,
a penalidade aplicada deve ser a do anexo 3. E, por fim, pede a manutenção do auto de infração em sua integralidade e requer a aplicação de multa por má-fé à concessionária. O processo foi protocolado na AGERGS em 20 de junho de 19, encaminhado para as diretorias técnicas para análise e manifestação. A Diretoria de Qualidade de Serviços, através da informação 109/2019-DQ, manifestou-se: a multa aplicada teve seu valor calculado com base na dosimetria de multa, que considerou os principais critérios especificados no contrato, além de um critério adicional, os atenuantes para a pavimentação, sendo o valor arrecadado pela Corsã nos últimos 12 meses anteriores à notificação de R$ 141.956.004,85, o valor máximo da multa seria de 2% deste valor, ou seja, R$ 2.839.120,10. Com a aplicação da dosimetria, o valor da multa foi reduzido a 2,7% deste montante, resultando no valor da multa de R$ 76.656,24. Os relatórios de fiscalização número 57, 69 e 180, 57 de 2018, 69 de 19 e 184 de 19 atestam de maneira adequada o descumprimento contratual apresentado de forma descritiva e fotografa as irregularidades apontadas nas vistorias. C. Não pode ser considerado adequado que as irregularidades apontadas em vistoria em 11 de dezembro de 18 não estivessem sanadas na vistoria de 31 de maio de 19, cerca de 5 meses após a primeira notificação. Apesar disso, considera-se que a companhia buscou, em parte, realizar as adequações solicitadas, visto que não se negou a executar as correções, sendo razoável o argumento de que, devido às condições climáticas, não foi possível realizar as adequações apontadas no relatório de fiscalização 69 de 2019, a tempo de se cumprir o prazo de advertência de 30 dias. Portanto, considera-se que existem fundamentos para a aplicação da penalidade com relação à cláusula 22ª, inciso 14, visto que efetivamente não foram realizadas as adequações solicitadas nos prazos definidos no contrato. Com relação à dosimetria, esta atribui um valor de 2,7% do valor máximo da multa, considerando situações de agravantes e atenuantes, a extensão do dano, a vantagem oferida, a condição econômica e um critério adicional para as atenuantes para a pavimentação. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação DJ-AGERGS, número 223/2019, fez uma profunda análise do recurso apresentado pela Corsã, manifestando-se em síntese conforme segue. A. Quanto à falta de resposta do município à solicitação de ampliação de prazo. A concessão de dilação de prazo é faculdade da administração. Trata-se de ato discricionário a ser proferido pela fiscalização. O fato de não haver resposta da administração pública quanto ao pedido realizado, a omissão não acarreta qualquer nulidade à autuação. B. Quanto à não entrega do auto de infração ao representante legal ou procurador. Este vício deve ser examinado sob o prisma do princípio da instrumentalidade das formas e da existência ou não de efetivo prejuízo para a Corsã. Por este princípio, tem-se que o auto processual é um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se deve declarar sua nulidade. Como a manifestação da Corsã, a notificação, a autuação não foi prejudicada,
não se verificando qualquer argumento que pudesse levar à conclusão de que restou cerceada em sua defesa ou algum prejuízo processual, esta preliminar análise também deve ser afastada. C. Quanto à falta de detalhamento para a caracterização da irregularidade. Os relatórios de fiscalização constantes dos autos confirmaram que o expediente está suficientemente instruído. As vistorias realizadas possuem descrição detalhada e estão acompanhadas das fotografias que denotam muito bem as condições da via após a intervenção da Corsã. O relatório de fiscalização 184/2019 não impediu a companhia de ter o perfeito conhecimento acerca do fato que lhe é imputado relativamente ao descumprimento contratual, denotando ofensa às disposições da cláusula 26ª, incisos 13 e 14 do contrato de programa. Assim, não há de se falar em descumprimento do artigo 9º, inciso 3º do anexo 3 do Regulamento de Penalidades. O procedimento realizado pela fiscalização, com a exposição detalhada da falta contratual acompanhada de toda a documentação pertinente, cumpriu a finalidade processual específica, que é a de possibilitar a ampla defesa do autuado. D. Quanto ao fato da via já ter sido indenizada. A cláusula 26ª se refere ao repasse a título de indenização às obras do passado, cuja qualidade se revelou insatisfatória, mas mesmo assim foram entregues pela Corsã e recebidas pelo município. Para esta via, a própria delegatária reconhece que não se furtou de efetuar reparos toda vez que foi instada a agir para dar condições à mesma, tanto que, conforme relata o município, incluiu a via em um cronograma de repavimentação que foi entregue ao município ainda em setembro de 2018. Isto é, por si, denota que os reparos da rua Atacílio de Pitã não fazem parte da indenização a que se fez referência, porque a via jamais fora recebida pelo município. E, quanto à alegação de que a rua já possuía asfalto irregular antes da intervenção da Corsã, tal argumento não tem relevância para o deslinde da presente questão. O município delegou à Corsã a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo, dentre outras, as atividades de execução de obras, ampliações e melhorias, cabendo à delegatária, conforme disposto no inciso 14 do contrato de programa, responsabilizar-se pelo dano oriundo de ação ou omissão e respectivo conserto que venha a ser causado ao município, estabelecendo-se aqui a garantia de 1 ano por todo e quaisquer serviços prestados, tanto de manutenção preventiva quanto de reparos em geral decorrentes da prestação de serviço. Assim, o fato do município supostamente não ter conservado a via de maneira satisfatória antes da realização das obras de reparo da rede pública não é justificativa para a Corsã se eximir da responsabilidade contratual assumida pela inadequação da repavimentação após a intervenção. Desta forma, a alegação também não deve ser acolhida. F. Quanto à alegação de que há omissões no procedimento que dificultaram a ampla defesa. Os pressupostos para a aplicação de sanção administrativa foram devidamente observados pelo município. O argumento de que a empresa terceirizada não teve tempo hábil de fazer os reparos em razão das condições climáticas também não pode ser acolhido. A Corsã dispôs de um lapso de tempo relativamente grande e certamente de muitos períodos sem chuvas para sanar as irregularidades,
e conforme se verifica nos relatórios de fiscalização, houve realmente o atraso apontado pelo município no que tange à pavimentação satisfatória, não podendo a Corsã excusar-se com fundamento na conduta da empreiteira por ela contratada. A conduta desidiosa das empresas terceirizadas é integralmente de responsabilidade da companhia, que dispõe de meios próprios para a aplicação de sanções administrativas à sua contratada e, inclusive, para o seu ressarcimento. G. Quanto à dosimetria e do dispositivo sancionatório aplicado. Há uma antinomia entre a penalidade prevista na cláusula 34ª e a prevista no artigo 2º, inciso 2 do anexo 3. As duas normas contratuais estabelecem penalidades dentro do mesmo sistema para situações contratuais idênticas. As regras sancionatórias previstas na cláusula 34ª possuem uma redação padrão e comum a grande parte, se não a totalidade dos contratos de programas firmados entre os municípios e a Corsã. Diversamente do que foi sinalizado pelo município, o caput da cláusula 34ª, ao se referir à expressão regulamento próprio, está notadamente se referindo ao anexo 3 do contrato de programa. Nos contratos de programa com redação padrão, a penalidade prevista no bojo do contrato possui a mesma redação daquela prevista no anexo. Não há de se falar que o regulamento por ela referido ainda não existe e que, por isso, não foi contratualizado entre as partes. Assim, não se verifica a alegada peculiaridade da referida cláusula que a distinga das incertas nos demais contratos de programa. As partes devem estipular condições diversas da condição da redação padrão e estas incidirão sobre relação jurídica contratual. Entretanto, não basta a mera intenção, mas sim a devida concretização de suas vontades nas cláusulas constantes nos instrumentos contratuais. Se forem cotejadas as disposições da cláusula 34ª com os considerandos do anexo 3, se verifica que se está diante de normas contratuais cujas disposições causam ambiguidade ou diante de normas contratuais que apresentam antinomia real, pois descrevem penalidades para idênticos comportamentos, mas com gradação distintas. Como estamos diante da chamada antinomia real, hipótese em que os critérios hierárquico, cronológico e da especialidade são insuficientes para se descobrir qual norma deva aplicar. Assim, ante a ausência de critérios para se resolver o conflito, devemos apreciar equitativamente a questão, segundo a lógica do razoável, observando-se sempre os princípios gerais de direito e tendo-se em mente que o ordenamento jurídico deve primar pela coerência. Desta forma, diante do conflito de duas normas sancionatórias plenamente válidas e aplicável, não sendo possível aplicar os critérios hierárquico, cronológico e da especialidade, deve ser aplicada a norma mais benéfica ao autuado, ou seja, a prevista na cláusula 34ª. Assim firmado, tal premissa é forçoso atentar para o fato de que o valor da multa sofrerá redução, já que a base de cálculo passará a ter como parâmetro o faturamento da Corsã nos 3 meses anteriores à notificação, e não mais o faturamento dos 12 meses do ano anterior. Quanto aos percentuais empregados pelo município, levando-se em consideração as situações agravantes e atenuantes,
a extensão do dano, a vantagem oferida, a condição econômica e os atenuantes da não conformidade, temos que o município agiu dentro dos limites da proporcionalidade e da racionalidade, seguindo o manual de dosimetria confeccionado pela AGERGS. Está equivocado o argumento da Corsã no ponto que diz que o município aplicou o percentual máximo de multa sobre valor arrecadado, pois, sendo 2% o valor máximo, o município aplicou multa no percentual equivalente a 2,7% deste montante. H. Quanto à litigância de má-fé, apesar do contrato de programa, assim como a Lei 9874 de 99, que se aplica subsidiariamente aos processos administrativos dos estados, não preverem expressamente a aplicação de multa por litigância de má-fé, sabe-se que tal instituto é perfeitamente aplicável no âmbito do processo administrativo. Assim, a multa por litigância de má-fé prevista nos artigos 80 e 81 do CPC pode, em tese, ser estendida aos demais ramos processuais, em especial ao processo administrativo sancionatório. Todavia, no presente expediente, ao longo da relação jurídica processual, incluindo-se as razões recursais manejadas, não há de se falar que a Corsã tenha adotado comportamento contrário aos valores da ética e da lealdade processual. Ao revés, a delegatária limitou-se, no exercício do seu direito ao contraditório e ampla defesa, a expor tecnicamente, inclusive com produção probatória, aqueles argumentos que julgou terem pertinência com o objeto aqui discutido. Desta forma, para a aplicação de multa por litigância de má-fé, é necessária a demonstração clara e irrefutável da ocorrência de prática processual desleal no âmbito com ânimo protelatório. Não sendo o caso desse expediente, temos que o pedido do município não deve ser acolhido. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro relator. Nós não temos nenhum inscrito, né, Estela? Não tem nenhum inscrito, uma inscrição solicitada. Ok, então eu vou deixar o conselheiro relator tomar um gole d'água, ele já vai passar para a fundamentação e os votos do conselheiro Magion sempre são extensos. Então, conselheiro Magion, para a sua fundamentação, por favor. Obrigado. Na fundamentação, a AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei número 10.931/97 e por delegação do Poder Municipal, mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. Desta forma, o município de Santa Maria firmou convênio com a AGERGS para a delegação da regulação de serviços prestados pela Corsã. O convênio de regulação firmado entre a AGERGS e o município de Santa Maria estabelece a atribuição da agência de atuar como instância recursal quanto à aplicação de penalidades por parte do município. Assim, mantida a infração por parte do município, o recurso apresentado pela Corsã foi encaminhado à AGERGS para apreciação e deliberação. Quanto ao descumprimento contratual, não há qualquer dúvida em relação à sua materialização. A rua Atalício T. Pitã apresentava diversos problemas pontuais na repavimentação, problemas de desníveis em relação ao pavimento original e problemas no selamento de juntas. E isto foi devidamente demonstrado tanto através do relatório de fiscalização número 57/2018, de 11 de dezembro de 2018, do relatório de fiscalização 69/2019, de 1º de abril de 2019, e do relatório de fiscalização 184/2019, de 31 de maio de 2019, como das manifestações da Corsã
no sentido de que iria providenciar os consertos necessários. Assim, restou caracterizado o descumprimento dos incisos 13 e 14 da cláusula 26ª do contrato de programa, em decorrência da inobservância do termo de notificação número 26/2018, sendo estabelecida a penalidade de advertência, conforme auto de infração 3/2019, e, posteriormente, a penalidade de multa no valor de R$ 76.656,24, conforme auto de infração 20/2019. Com relação às preliminares para a nulidade de autuação alegadas pela Corsã, ausência de resposta, entrega do auto de infração e irregularidade sem a devida demonstração, as mesmas foram analisadas e negadas tanto pela Prefeitura de Santa Maria como pela Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS. Com relação às alegações de que a referida rua já havia sido indenizada, de que a mesma já possuía asfalto irregular antes da intervenção da Corsã, de que houve omissões no procedimento de que dificultaram a ampla defesa e que a Prefeitura aplicou percentual máximo de multa sob valor arrecadado, também foram analisados pela Diretoria de Assuntos Jurídicos e não devem ser acolhidas com base nas fundamentações apresentadas e sucintamente apresentadas no relatório. Todavia, maior atenção deve ser dada à questão do dispositivo sancionatório a ser aplicado. É do conhecimento de todos os que participaram ativamente das tratativas que culminaram com a redação final do contrato de programa, que a Prefeitura de Santa Maria desejava um instrumento com regras muito mais rígidas, de maneira a estimular a Corsã para que efetivamente viesse a cumprir com suas obrigações assumidas. O contrato de programa de Santa Maria, apesar de ter partido de uma minuta padrão comum a grande parte, se não a totalidade dos demais contratos de programa, apresenta uma série de particularidades e, por isso, requer uma análise mais pormenorizada. A diretoria jurídica apontou a existência de uma antinomia entre as penalidades previstas na cláusula 34ª e a prevista no artigo 2º do inciso 2 do anexo 2. A Prefeitura de Santa Maria alega que a cláusula 34 e seus incisos refere-se expressamente ao descumprimento de obrigações contratuais definidas em regulamento próprio, o qual, importante salientar, ainda não foi contratualizado entre as partes. Poderia ser um futuro caderno de encargos para as obras com obrigações diretas, o que, aliás, deve ser feito no futuro. Poderia ser por obrigações do aditivo previsto no contrato e ainda não perfectibilizado entre as partes, referente à limpeza dos fossos, prevista na cláusula 5ª, subcláusula 2ª, inciso 2, etc. Ocorre que esta alegação entra em conflito com o que está disposto na subcláusula 2ª da mesma cláusula 34ª, subcláusula 2ª. O regulamento referido nesta cláusula é parte integrante do presente instrumento. E, em sendo parte integrante do contrato de programa, não se refere a um futuro regulamento a ser elaborado. O único regulamento de sanções que integra o presente instrumento é o anexo 2, regulamento para aplicação de penalidades e declaração de caducidade diante de descumprimento das disposições contratuais, que, conforme nele expresso, passou a ser parte integrante do contrato de programa celebrado entre o município e a Corsã. Além do mais, o primeiro termo aditivo do contrato de programa para a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assinado entre as partes em 13 de março de 2019, dispõe que o parágrafo 1º do artigo 2º do anexo 3º passaria a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º.
nos casos de reincidência em mesma prática infrativa, julgada em última instância, durante o intervalo de 2 anos contado da data do recebimento do termo de notificação TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso 2 da cláusula 34ª do contrato de programa. Desta forma, o parágrafo 1º do artigo 2º remete, nos casos de reincidência, à cláusula 34ª e não ao inciso 2 do mesmo artigo. Portanto, pela interpretação conjunta dos dispositivos contratuais, reforço os argumentos apresentados pela diretoria jurídica sobre a existência de antinomia entre os dispositivos de aplicações de penalidade. Entendo a intenção da Prefeitura Municipal de Santa Maria em pretender ter uma normativa mais rígida junto à Corsã. Todavia, as alterações feitas com este intuito não poderão ser plenamente alcançadas sem que sejam efetuadas novas adequações ao contrato de programa. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Corsã para afastar a aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 2º, inciso 2º do anexo 3 do contrato de programa. 2. Estabelecer que a disposição sancionatória que deve ser aplicada para o cálculo da multa do auto de infração 20/2019 é a prevista no inciso 2 da cláusula 34ª do contrato de programa. 3. Manter os percentuais de dosimetria empregados pelo município no que pertine a situações agravantes e atenuantes, a extensão do dano, a vantagem oferida, a condição econômica e os atenuantes sob faturamento da Corsã nos últimos 3 meses anteriores à notificação. 4. Propor aditivo contratual entre as partes com o propósito de eliminar o conflito existente entre as normas sancionatórias previstas na cláusula 34ª e a norma prevista no artigo 2º do anexo 3º do contrato de programa, eis que ambas reculam disposições contratuais idênticas com proposição de penalidades com gradações distintas. 5. Oficiar as partes da presente decisão. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Muito obrigado, conselheiro relator Magion. Como revisor da matéria, passo então a ler o voto revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando integralmente seu voto. Pergunto agora se o conselheiro Kleber quer fazer alguma manifestação. Não, presidente. Obrigado. Então, podemos votar? Conselheiro relator? Mantenho o voto, presidente. Eu, como revisor, acompanho o relator. Conselheiro Kleber? Acompanho o relator. Então, por unanimidade, aprovamos o voto do conselheiro relator Luiz Henrique Magion. Então, agora eu já pergunto se os convidados que acompanharam esse processo, se quiserem se ausentar, fiquem à vontade. Agradeço a participação de vocês. Passamos ao processo número 13.3900.00312.2, que trata de recurso da Cooperativa de Energia Coprel, a decisão da GPE referente ao pedido de ressarcimento de danos elétricos feitos pelo consumidor Carlos Eduardo Rotter,
Conselheiro relator, Kleber Domingues, a quem passo a palavra. Por favor, conselheiro Kleber. Bom dia a todos. Então, o processo de recurso da Coprel, a decisão da GPE de solicitação de danos elétricos pelo consumidor Carlos Eduardo Rutter, do relatório. O presente processo se materializa em função do consumidor cooperante Carlos Eduardo Rutter, usuário de energia elétrica, unidade consumidora 3917237 em Fortaleza dos Valos, fornecido pela Coprel, Cooperativa de Energia, protocolar nesta agência reclamação de ressarcimento por danos elétricos a equipamentos domésticos, um no-break da marca NKS e uma máquina de lavar roupas da marca Brastemp de 10 quilos. Em 8 de 2013, às 22h07, através de contato com a Discoprel, teleatendimento da Coprel, mencionando que a avaria teria ocorrido em 5 de 8 de 2013 e, posteriormente, tendo sua solicitação indeferida pela concessionária. Instada a se manifestar pela ouvidoria da Gergs e, segundo o relato da Coprel, imediatamente à recepção do comunicado, o cooperado consumidor fora orientado quanto aos procedimentos a serem efetuados conforme o Prodiste 9 e a Resolução Normativa 414 de 2010. Conforme a Coprel, no dia 9 de 8 de 2013, às 8h34, esteve na residência do consumidor cooperado para realizar a vistoria técnica de ressarcimento de danos, cumprindo assim uma das etapas da seção 9.1, análise, conforme o Prodiste 9. Na vistoria realizada, foi constatado que o equipamento no-break já havia sido enviado para conserto, sem autorização prévia da concessionária. A inspeção da máquina de lavar roupa constatou que não estava funcionando. Diante disso, foi preenchida a documentação, inspeção técnica, ressarcimento de danos, número 804 e 805, termo de vistoria e declaração de conformidade, número 1230, e entregue a instrução ao requerente para ressarcimento de danos elétricos, número 903. Em sede de análise dos fatos relatados, a Coprel identificou que, para a data informada, para os 5 de 8 de 2013, para os danos nos equipamentos, não houve qualquer tipo de interrupção ou perturbação nos dispositivos a montante da unidade consumidora, e que, em função disso, e cumprindo com as determinações isonômicas que regem o Prodiste 9 e a Resolução 414 de 2010, o pedido de ressarcimento de danos elétricos foi indeferido de acordo com o motivo E e o motivo G da referida legislação, que diz: motivo E. Durante a verificação, no dia 9 de 8 de 2013, foi constatado que o equipamento objeto da solicitação não foi encontrado na unidade consumidora. Motivo G. Não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas, informada na ocorrência do dano. Finalizando a operação, a Coprel encaminhou carta-resposta com AR para o endereço preenchido no termo de vistoria e declaração de conformidade número 1230, na data de 13 de 9 de 2013, às 9h42. No dia 19 de 9 de 2013, foi realizada nova tentativa de entrega pelos Correios, não sendo possível, e ficando a correspondência aguardando a retirada nos Correios do município de Fortaleza dos Valos. A Gerência de Energia da Gergs, em 13 de dezembro de 2013, ao analisar a solicitação do cooperado consumidor, à luz do processo em referência, que trata do pedido de ressarcimento de danos elétricos ingressado pelo consumidor, Sr. Carlos Eduardo Rutter, comunica à Coprel que, mediante análise das informações prestadas, verificou que as mesmas foram insuficientes para a devida conclusão da questão. Nesse sentido, e com o objetivo de complementar as informações anteriormente apresentadas, solicita mais informações num prazo de 10 dias. Em análise preliminar, proferida em 9 de outubro de 2017, a Gerência de Energia da Gergs identifica, através do gráfico de tensões apresentado pela distribuidora, um afundamento de tensão mais acentuado pouco antes das 21 horas do dia 5 de 8 de 2013, o que, embora não seja elemento suficiente para caracterizar um distúrbio,
constitui significativo indício de que uma anomalia na rede de distribuição de energia elétrica possa realmente ter acontecido, tornando ainda mais indispensável a apresentação dos relatórios elencados no PRODIST, que até a presente data não haviam sido entregues pela Coprel. Assim, diante da revelia da distribuidora frente aos questionamentos da Agergs, bem como da falta de apresentação dos relatórios requeridos em norma da ANEEL, para que seja caracterizada a ausência de ocorrência na rede e também do indício de que uma anomalia na rede de distribuição de energia elétrica tenha ocorrido, considerou como não afastado o nexo de causalidade para a lavadora de roupas, razão pela qual o ressarcimento do conserto deste equipamento é entendido como devido, opinando pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial da demanda do consumidor, no sentido de que deve ser indeferido o pedido de ressarcimento do no-break, pela falta de acesso ao equipamento durante a vistoria, e deferido o pedido de ressarcimento da lavadora de roupas. A partir da decisão, e através dos ofícios 827 e 828, de 9 de outubro de 2017, comunicou respectivamente o consumidor, o cooperador e a Coprel. Através do ofício EU 2017/065, de 24 de outubro de 2017, a Coprel apresenta recurso ao Conselho Superior contra a decisão proferida, conforme ofício 828/2017 GPE, anexando farta documentação. Diante disso, a GPE acaba por notificar por edital no Diário Oficial do Estado, em 3 de dezembro de 2017, o cooperado consumidor, em função de não tê-lo encontrado pelos meios normais de entrega de correspondência. É o relatório, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheiro relator. Não temos nenhum inscrito, né? Tem o seu Oswaldo, ele está presente, diz que está sem microfone, mas ele não tinha solicitado manifestação. Não sei se por chat ele vai escrever alguma coisa agora. Ele disse que está sem microfone, mas não tinha solicitado expressamente manifestação. Então, vamos passar diretamente para a fundamentação. Devolvo a palavra, então, ao conselheiro relator para a fundamentação. Por favor, Kleber. Item 2 da fundamentação. As agências estaduais conveniadas com a ANEEL, como é o caso da Agergs, atuam em nome daquela, competindo-lhes aplicar os regramentos estabelecidos pelo ente regulador federal. Na análise do presente caso, relevante citar a Resolução Normativa ANEEL 414 de 2010 e o PRODIST, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Examinando atentamente a documentação acostada ao processo pela Coprel, é possível observar na cópia da tela do sistema intitulada Detalhes de Ocorrência Encerrada, documento 18, 19, 16, página 7, que o colaborador da distribuidora registrou o seguinte texto no campo Observações sobre os serviços executados. Estivemos no local e o mesmo senhor Carlos informou que a energia oscilou e avariou equipamentos, um no-break, aferido tensão e estava em 240 volts. Verificado em medidor trifásico e constatado que em uma das fases a energia estava elevada, 222, 225, 242 volts. Deslocada a equipe para efetuar reparos na rede de transmissão 0500, 536 e estavam nos seguintes tapes, -6, -11, -2. Após colocar na rede de transmissão no tape 0, e posição neutro, e efetuar os testes na retransmissão, comutou passando para o tape 0, 1, 0, aferindo tensão novamente e estava em 228, 228, 228 volts. Diante disso, se pôde deduzir que havia condição de sobretensão verificada no circuito. Sobretensão esta que foi constatada pelo próprio técnico da distribuidora, que fez uma leitura de 242 volts em uma das fases, e assinalou a necessidade de efetuar reparos no regulador de tensão, 500, 536. De acordo com a tabela 5 do anexo 1 do módulo 8 do PRODIST, qualidade do produto da ANEEL, para pontos de conexão com tensão nominal de 220 volts, é considerado nível crítico quando a tensão de atendimento estiver abaixo de 191 volts, ou acima de 233 volts. Logo, a tensão medida na unidade consumidor do requerente 242 volts encontrava-se em nível crítico. Em outras palavras, a tensão entregue ao consumidor estava 10% acima da tensão de referência,
quando o máximo admitido pela norma seria 5,9. Portanto, fica claramente evidenciada uma situação irregular na qualidade do fornecimento a este consumidor cooperado, havendo uma ocorrência na rede de distribuição pública de energia elétrica que abastece o requerente, tensão elevada em nível crítico, e sendo o equipamento reclamado suscetível a dano decorrente da ocorrência verificada. Tem-se por estabelecido o nexo causal, ensejando a responsabilidade da distribuidora sobre o dano. Sendo assim, voto por conhecer o recurso interposto pela Coprel e, no mérito, pelo seu improvimento, haja vista ter existido uma condição anormal de fornecimento na rede de distribuição pública de energia elétrica e ter sido estabelecido o nexo de causalidade. 2. Deferir o pedido de ressarcimento da lavadora de roupas, haja vista a existência de nexo de causalidade. 3. Indeferir o pedido de ressarcimento do no-break por ter sido este enviado ao conserto sem prévia autorização da distribuidora, caracterizando falta de acesso ao equipamento durante a vistoria. Item 4, dar conhecimento às partes. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro relator. De pronto, encaminho para o voto, revisão do conselheiro Luiz Henrique Magion, por favor. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e fundamentação das partes. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Ok, muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Podemos votar? Conselheiro relator? Mantenho o voto, presidente. Conselheiro revisor? Acompanho o relator. Ok, acompanho o voto também do conselheiro relator. Por unanimidade, então, aprovado o voto relator para o processo 13.39.00.00.312.2. Passando agora para o item 3 da nossa sessão, deliberações. 3.1, deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública no processo SEI 0011-36-3900-19-0, que trata da alteração dos regulamentos de serviços da Corsã e BRK, quanto a prazos e critérios para interrupção de serviço de água para usuários inadimplentes de baixa renda. Essa proposta é do conselheiro relator, Kleber Domingues. A consulta pública ficaria de 15 de junho a 15 de julho de 2020 e a audiência pública no dia 20 de julho, uma segunda-feira, às 14 horas, em sessão online. Está para deliberação. Conselheiro relator? Presidente, essa solicitação é em função de uma manifestação de uma usuária que identificou nos nossos regulamentos uma ausência, né, de um critério mais benéfico aos usuários de baixa renda. Por isso fiz a proposta e voto pela aprovação da consulta e audiência pública. Ok, conselheiro Magion? Eu aprovo a realização e as datas propostas. Bom, também aprovo, então, a realização da consulta nessa data e também da audiência pública. Então, aprovado essa deliberação do processo SEI 0011-36-3900/19-0. Item 3.2, deliberar sobre a minuta que condiciona a retomada das atividades presenciais na sede da AGERGS. O processo é o de número 00439-3900/20. A minuta, eu não sei se agora o diretor-geral gostaria de expor? Posso expor. Eu vou compartilhar ela rapidinho aqui, daí fica mais fácil, né? Presidente, senhores conselheiros, bom dia a todos, bom dia aos demais colegas. Essa deliberação, então, propõe regulamentar de uma forma bastante simples
esse processo de retomada, acompanhando aí os procedimentos, né, inclusive nos seus considerandos. Destaco aqui os decretos estaduais 55.115 de 12 de março, o 55.128 de 19 de março e o 55.240 de 10 de maio de 2020, além, é claro, da Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em função, então, desse estado de calamidade pública e de todo o programa de distanciamento estabelecido pelo governo do estado e em distanciamento social, elaborou-se, então, essa deliberação, né? Já seguindo os passos da deliberação número 5, 2020, a 20 de 2020, desse Conselho Superior, estabeleceram, então, alguns procedimentos, conforme se pode verificar aqui no artigo 1º, e diante desse período aí de retorno programado às atividades presenciais, enquanto durar o estado de calamidade pública, o horário de funcionamento externo da GERGS, então, será das 13 até as 17 horas para atendimento ao público externo, né? Deve-se, de acordo com o artigo 2º, respeitar aquelas condições, né, da pandemia aí, de quem tiver com problemas de tosse, dor de garganta, etc., aqui, deve ficar afastado por um período aí de 14 dias, pelo menos, conforme as orientações de saúde do nosso país, das nossas autoridades. O trabalho remoto, então, no artigo 3º, não implica prejuízo funcional, remuneratório ou previdenciário, né? Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as empresas para cumprimento, então, das obrigações e orientações em relação à Covid-19. Né? O artigo 5º, então, estabelece que, assim que essa publicação, assim, dessa portaria, dessa deliberação acontecer, né, deverão retornar os trabalhadores da agência, os servidores da agência em unidades de atendimento ao público, né, ou aqueles que devidamente autorizados pela sua chefia imediata queiram retornar desde que cumpram as medidas de segurança estabelecidas no anexo único desse documento. Nós temos aqui um anexo que é uma orientação das unidades de saúde, né, das autoridades. E no primeiro dia útil após o decreto que revogar o fim do estado de calamidade, retornarão todos os servidores aos seus respectivos regimes de trabalho. Excepcionalidades, em alguns casos específicos, então, devidamente justificados junto à chefia, terão 10 dias para retornar às atividades, tanto no estabelecido no artigo, no inciso 1º quanto no inciso 2º. Né? O acesso às dependências da GERGS, então, dependerão, né, das questões de higienização e todos os cuidados estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Né? Então, as questões, né, todas de regulamentação operacional, de como isso deve ser seguido, encontra-se no anexo único dessa deliberação, que foi amplamente discutido em reuniões administrativas que foram feitas com o Conselho, com os diretores e demais coordenadores de unidades dessa casa. Né? Então, assim, presidente, seria, em resumo, essa deliberação está exposta, seria nesse sentido assim. Coloco à sua disposição. Obrigado, Odair. Em princípio, já discutimos internamente todos os pontos dessa deliberação e eu aprovo ela integralmente. Conselheiro Kleber Domingues. Aprovo, presidente. Conselheiro Magion. Aprovo. Então, por unanimidade, está aprovada a minuta que delibera sobre a retomada das atividades presenciais na sede da GERGS. Processo 000-439-3900/20. Passando por um outro item da nossa pauta, comunicações, item 4. 4.1 foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação os seguintes processos.
Processo número 000-800-3900-199, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 21/2019, aplicado pelo município de Santa Maria. Conselheiro relator Luiz Henrique Magion e o conselheiro revisor Kleber Domingues. Processo número 000-475-3900-26, que trata do reajuste tarifário para o serviço de travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo. Conselheiro relator Luiz Henrique Magion, conselheiro revisor Kleber Domingues. Item 4.2 está pautado para o dia 16/6/2020, sessão número 27, 2020, a análise do processo número 000-291-3900-199, que trata de recurso da CEED à decisão do diretor-geral em processo de ressarcimento em razão do faturamento incorreto de energia elétrica por Santa Fé Industrial Cerâmico Limitada. Conselheiro relator Kleber Domingues e conselheiro revisor Luiz Henrique Magion. Nossa pauta de hoje encerra aqui. Deixo a palavra, se houver alguma manifestação, algum assunto que queiram deixar na nossa reunião, por favor. Conselheiros. Não tem o que falar. Obrigado, presidente. Conselheiro Magion. Conselheiro Magion congelou lá o não. Está sem som, conselheiro. Desculpe. Não tem nada para acrescentar, desculpe. Eu tinha desligado. Diretor-geral? Também não, presidente. Só lembrando que quinta-feira nós temos um feriado aí no nosso calendário, né? E amanhã tem audiência na Assembleia às 11 horas, é isso, Geise e Alexandre, ou André, não sei, o André está aí, né? Na Assembleia, na comissão é amanhã, na Assembleia, lá presencial, é hoje. A reunião hoje tarde às 17h30, às 17h30, isso. Ok.